Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo 1. Quando sobe uma mulher no púlpito para pregar 1 Samuel, os irmãos, né? A pregação é para mulher. Mas na verdade a pregação é para todos nós, é para a igreja, é para você que é pai, esposo, membro, filho. 1 Samuel, capítulo 1, vou ler os versículos 3, versículo 5 e versículo 7. Amém? Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Versículo 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ou outras traduções, porém o Senhor lhe tinha deixado estéril. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, e assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, ou a outra provocava, pelo que chorava e não comia. Amém? Podeis se sentar em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala que Eucana tinha duas mulheres. Quem que era Eucana? Um levita, por descendência, um efraimita, por localização. E ele tinha duas mulheres porque a poligamia, ela era culturalmente aceita, porque era de suma importância ter vários descendentes. Mas quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vemos que Deus criou, Deus formou o casamento apenas para ser entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Primeiramente, então, Eucana se casa com Ana. Ana é a primeira esposa de Eucana. Mas Ana é estéril, Ana não pode lhe dar descendentes. Eu acredito que Eucana deve ter sofrido muita pressão da sociedade para contrair mais um casamento, porque a sua descendência precisava existir e precisava crescer. E Ana era estéril. Ana era uma mulher amada por Eucana. Era uma mulher humilde, mas também era uma mulher humilhada, oprimida, deprimida, aflita, amargurada, angustiada, e ninguém esperava nada de bom dela. A sociedade não a enxergava como verdadeiramente ela era, uma mulher graciosa. A sociedade a enxergava como uma mulher amaldiçoada, como uma mulher desgraçada, que trouxe prejuízo para a vida de Eucana, que trouxe prejuízo para a sua família, para a sua casa, porque as mulheres estéreis, elas eram consideradas culpadas por prejudicar o crescimento familiar. Ana não era uma mulher admirada, ela não era uma mulher inspiradora, mas o seu nome significa graça, o seu nome significa generosidade, significa fecunda, frutífera, próspera, produtiva. Mas nós lemos que o Senhor cerrou, o Senhor fechou a madre, mas que no seu nome já estava escrito que o milagre ia acontecer. Deus cerrou, Deus fechou, mas no seu nome já estava escrito que Deus iria despertar nela novas possibilidades. Deus cerrou, Deus fechou, mas Ele vai abrir novas oportunidades. No versículo 3, então está escrito que subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor. Eucana, ele subia de ano em ano
a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Só que ele não subia sozinho. Ele subia e ele levava a sua família para subir. Ele subia para adorar e ele levava a sua família, a sua casa, para subir também para adorar ao Senhor. Então aqui eu aprendo que o crescimento que eu busco para a minha vida, eu não posso buscar apenas para mim. Eu não posso crescer no individual, eu tenho que crescer em união. Aquilo que eu desejo para mim, um crescimento para mim, eu busco para o meu esposo. Então você não cresça no individual, cresça juntamente com a sua família. No versículo 4, então está escrito na palavra do Senhor, que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. No dia que Eucana sacrificava, ele dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Outra tradução diz que no dia que ele oferecia sacrifício, ele costumava reparti-lo com sua mulher, Penina, e com todos os seus filhos e filhas. Então Eucana, ele estava acostumado, de ano em ano, quando ele subia ao templo, à casa do Senhor, ele estava acostumado a dividir, a repartir com Penina e com os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, no versículo 5, está escrito que ele dava uma porção excelente, porquanto ele amava Ana. Com Penina ele dividia, mas com Ana ele era excelente. Com Penina ele dividia, mas com Ana ele não ficava dividido. Ele já estava acostumado a ser excelente. Ele já estava acostumado a dar o melhor dele para Ana. Para Ana ele dava a porção dobrada. Ana era uma mulher humilde, rebaixada pela sociedade, humilhada. Só que ele a valorizava, ele a honrava, ele tratava ela com dignidade, mesmo ela sendo incapaz de lhe dar um descendente. Por quê? Porque ele a amava, e o amor não busca os seus interesses. A sociedade pode te humilhar, pode te desprezar, mas o Senhor te ama e Ele permanece ao seu lado, mesmo você sendo incapaz de gerar um fruto, mesmo você não tendo nada para te oferecer, Ele te ama e está com você, aleluias! E o amor dele é excelente. A porção dobrada do Senhor não é para quem tem capacidade. A porção dobrada do Senhor não é para quem tem potencial. Penina tem capacidade para gerar, Ana não. Ana é estéril, recebe porção dobrada. Penina, com Penina ele se divide. Porque a porção dobrada do Senhor não é para quem tem potencial, não é para quem tem capacidade, mas é para quem tem o seu amor. Deus olhou para mim, Deus olhou para você, Ele não viu capacidade em mim, Ele não viu potencial em mim. Quando Ele olhou para mim, Ele me viu como uma mulher enferma, que precisava ser curada, mas Ele ama estar ao lado daqueles que não são, porque Ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Ele usa aqueles que não podem para confundir aqueles que podem. Aleluia! A porção dobrada do Senhor é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito. E por meio dela a nossa fé aumenta a nossa certeza de que ainda que Ele cerrou, ainda que Ele fechou, Ele vai abrir novamente. Ou Ele vai abrir oportunidades maiores para mim e para você. Versículo 5 está escrito: porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha deixado estéril. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O Senhor a deixou estéril. Aparentemente então Ana foi deixada. Aparentemente então ela foi deixada pelo Senhor. Aparentemente, então, ela foi esquecida pelo Senhor. Aparentemente, então, ela foi abandonada pelo Senhor. Mas coloca para mim, por favor, Isaías 54, versículo 7, versículo 8.
Olha só o que está escrito na palavra do Senhor. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Aleluias! Então a esterilidade de Ana não era uma maldição de Deus sobre a vida dela, ainda que as pessoas via como uma maldição. A esterilidade de Ana foi uma enfermidade que Deus lançou sobre ela. E essa enfermidade é passageira, é momentânea, é por um pequeno momento. Essa esterilidade não é para a morte, não é para o fim, não é para a desgraça, não é para a maldição. Essa enfermidade é para a glória do Senhor. Essa enfermidade é uma obra do Senhor na sua vida. É uma obra que Ele está realizando, é uma construção. E no final não é tragédia, no final não é maldição, o final é vitória, o final é vitória, o final é cura, o final é renovo, é restauração, é nascimento. Aleluias! Deus cerrou, Deus fechou, mas Ele vai despertar em você nesta noite novas possibilidades e vai abrir grandes oportunidades. Aleluias. Versículo 6 está escrito: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Aleluias. Versículo 6. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 6, então. Penina, ela era uma mulher opressora, humilhadora, perversa, inimiga, injusta, provocadora, perseguidora, competitiva, exagerada, prazerosa em humilhar. E Penina humilhava Ana excessivamente, principalmente quando chegava a hora de subir para adorar. Penina provocava Ana em excesso. E essas provocações exageradas, essas humilhações excessivas, aconteciam principalmente quando Ana subia à casa do Senhor. Então vamos supor, igreja, que Ana está esperançosa porque ela vai subir, porque ela vai orar, porque ela vai chorar, porque ela vai se derramar na presença do Senhor. Mas como Penina era uma opressora perversa, exagerada, Penina está do lado dela: ô sua desgraçada, ô sua amaldiçoada, Deus te deixou, Deus te abandonou, Deus te rejeitou, Ele se esqueceu de você, Ele não se importa com você. E estudando essa palavra, o Senhor falou comigo que Penina, o Espírito Santo despertou em mim isso, que Penina tem as mesmas características do inimigo: provocar, aborrecer, oprimir, tentar enfraquecer quem quer subir. O inimigo se incomoda com quem quer subir. O inimigo se incomoda com quem quer ter crescimento. O inimigo se incomoda com quem quer ter desenvolvimento. E ele fica o quê? Tentando oprimir para tentar parar. Mas se as opressões estão excessivas, não é hora de parar. Se as opressões estão excessivas, é hora de subir. Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Está escrito na palavra do Senhor que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele teve fome, e no momento da fome, no momento da necessidade, é nessa hora da necessidade que o tentador apareceu. É nessa hora da necessidade, da fome, que o tentador se achegou a ele, que Satanás se achegou a ele e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, se você é o Messias,
Elias, se você é realmente aquele que você diz que você é, se você é o filho amado, se você é o filho escolhido, então me prova. Manda que essas pedras se tornem pães. Me prova quem você é. Se você é escolhido, então me prova. E no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, mesmo com fome, sendo tentado, ele cita a palavra, e a palavra que ele cita é alimento para a alma dele, é alimento para o espírito dele. Ele está dizendo, nem só de pão viverá o homem, porque o diabo queria que Jesus quebrasse o jejum, parasse de se santificar, e que ele se virasse, que ele providenciasse o próprio alimento para ele, porque ele podia. Então se vira, está passando necessidade, se vira, você pode. Só que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Era aqui Jesus falando, olha, eu não vou quebrar esse jejum, eu não vou resolver essa situação sozinha, porque eu estou esperando a providência do Pai, eu estou esperando a manifestação do Pai, eu estou esperando Deus me providenciar. Só que o diabo continua tentando, transporta ele à cidade santa. E Jesus, então, está escrito no versículo 6, que ele tenta Jesus, transportando a cidade santa. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo então transportou Jesus a um monte muito alto. Na hora de subir, a opressão aumenta. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluias. Então aqui Jesus estava dizendo, quando Satanás oferece para ele, novamente transporta a um monte mais alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória, diz, tudo isso te darei se me prostrares, se me adorares. Então Jesus estava aqui dizendo, não, eu não preciso de nada que vem de ti, eu não preciso de nada que vem deste mundo, eu não dependo da aprovação do mundo, eu não preciso de nada daquilo que você tem para me oferecer, eu não preciso e não dependo de nada do que o mundo tem para me oferecer. O meu ministério, o meu chamado não depende de nada que vem desse mundo, eu não preciso de você. Então Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, vai-te, Satanás, vai embora. Com fome, mais alimentado pela sua palavra, ele tentado, ele expulsa Satanás, e o diabo o deixou, e os anjos o vieram servir. Porque na hora de subir, a opressão aumenta. Penina, voltando para 1 Samuel, oprimia Ana excessivamente, principalmente na hora de subir. Penina oprimia Ana excessivamente, principalmente na hora de subir. Oprimir significa pressionar para baixo. Então, na hora de subir, Penina está ali, pressionando Ana para baixo. Na hora de subir, na hora de se desenvolver, na hora de crescer, Penina está ali, pressionando Ana para baixo. Mas Penina se esforçando, pressionando Ana para baixo, mas Ana quer se mover. Ana quer se movimentar. Ana quer subir à casa do Senhor, porque na hora de subir, a opressão aumenta. O inimigo tenta oprimir com força, derrubar, mas se você crê, nesta noite, Deus está te dando forças para vencer, e você vai se mover, e você vai se movimentar, e você vai subir, e você vai ter crescimento. Se as opressões estão aumentando, não é hora de parar, é hora de subir. Subir na graça, subir na fé, no entendimento, na sabedoria. Aleluias. Nesse caminho, a casa do Senhor, Penina pegava
pesado com Ana, exagerada. E o Espírito Santo ministrando no meu coração sobre esse exagero de Penina na hora de Ana subir ao templo. Quem sabe ela ficava ali, olha aqui, ó, você é uma mulher amaldiçoada. Você é uma mulher desgraçada. O que é que você está fazendo aqui nesse caminho que sobe? Você é imerecedora de passar por ele. Você é imerecedora de estar aqui. Porque este caminho é só para quem tem capacidade. Esse caminho é só para quem tem potencial. Mas se você quer ter crescimento espiritual, você precisa trilhar caminhos que grandes homens e mulheres de Deus trilharam. As pessoas, elas podem te olhar e ficar sem entender como que você está conseguindo percorrer um caminho que é abundante. Como que você está conseguindo percorrer um caminho que é próspero, que é um caminho cheio da graça, que é um caminho cheio de vida, sendo que elas te veem como uma mulher ou um homem amaldiçoado, sendo que elas te enxergam como uma pessoa inútil, mas o que elas não sabem é que Deus já decretou a sua vitória. Aleluias! A sua vitória o Senhor já decretou, no seu nome Ele já escreveu a sua vitória. E nessa palavra o Espírito Santo começou a falar forte comigo. Ele falou: filha, hoje você pode ser uma Ana que está chorando. Você pode ser uma Ana que está sendo incompreendida. Você pode ser uma Ana que está sendo julgada. Você pode ser uma Ana que está caminhando, mas ainda não está com o seu Samuel. Hoje você não tem. Hoje você não está, mas você está percorrendo um caminho que vai te levar a ser. E que caminho é esse? É caminho da adoração. É caminho do sacrifício, é caminho da obediência, é caminho de santidade, mas também é caminho de abatimento. E que eu e você, nós precisamos percorrer este caminho como se a promessa já estivesse sido gerada. E como se nós já estivéssemos portando ela. Vivendo como se fosse subir agora. Pregando como se fosse subir agora. Orando como se fosse subir agora. Cantando como se fosse subir agora. Vivendo como se fosse subir agora. Não importa como o homem te vê, qual é a visão que o homem tem de você. Se ele tem uma visão distorcida de você, está querendo distorcer a sua imagem. O que importa é que você tem que se olhar e tem que enxergar em você a promessa de Deus. A sua visão sobre você precisa estar em conformidade com a promessa, em conformidade com a palavra que Deus liberou para você. Porque a palavra do Senhor é palavra cheia de vida. João capítulo 6:63 está escrito: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então você tem que olhar para você e enxergar as promessas de Deus em você. E o Espírito Santo, olha filha, enxergar e assumir as responsabilidades da promessa como se já estivesse vivendo, como se já estivesse com ela. 2 Pedro 13:14, mas nós, segundo suas promessas, aguardamos, novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, de ano em ano, Eucana subia para adorar e levava a sua família. E nessa hora de subir, então Penina a irritava Ana em excesso. Na hora de subir, a provocação aumenta. E Eucana, seu marido, no versículo 8 está escrito, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
Eucana não conseguia entender por que a depressão, os sintomas de depressão aumentavam na hora que Ana estava subindo, sendo que nessa hora que ela subia juntamente com eles para adorar, era a hora que mais ele honrava ela. Eucana tratava a Ana superior a Penina. E ele aqui não estava conseguindo entender por que os sintomas depressivos estavam aumentando nessa subida. O choro, a tristeza aumentava, a angústia aumentava na hora de subir. E a Bíblia fala que Ana não comia. Ana não se alimentava. Os sintomas depressivos estão aumentando e você não está se alimentando. E se não se alimentar, a enfermidade, que é apenas na alma, vai para o espírito, vai para o corpo. E você vai passar a ser uma pessoa com alma, corpo e espírito enfermo. Alma, corpo e espírito doente. Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela tem poder para curar enfermidade da alma, enfermidade do espírito e também enfermidade do corpo. Versículo 9, está escrito que Ana se levantou. Ana se levantou. Mesmo estando excessivamente depressiva, Ana se ergueu. Ana se levantou. E eu quero profetizar nessa noite. Tem porção dobrada do Espírito do Senhor nessa noite para mim e para você. Então se levanta, se erga em nome de Jesus Cristo. Ah, mas eu não tenho fé, eu não consigo me erguer sozinha, eu não consigo me levantar sozinha. Mas espera aí, quem está dizendo que é para você ser independente? Ninguém está falando aqui que você vai conseguir vencer sozinho, que você é independente. Se erga em Jesus, se levante em Jesus, se apoie em Jesus. Ah, Grazi, mas eu não tenho fé para me levantar. Eu não tenho fé para me levantar, nem com Jesus. Se você não tem fé, é porque você não tem se alimentado da palavra. Porque, igreja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ou você pode dizer para mim, mas eu tenho fé, só que eu não oro, eu não leio a palavra, mas eu sou uma pessoa esperançosa. Eu sou uma pessoa cheia de fé. Mas com muito temor, humildade e propriedade, eu quero dizer que se você é uma pessoa que tem fé, que é esperançosa, mas se você não se alimenta da palavra, se você não ora, a sua fé é uma fé sensacionalista. E a fé sensacionalista, ela até gera esperança, ela dá esperança. Mas a fé que faz o milagre acontecer não é uma fé independente. A fé que faz o milagre acontecer é a fé que depende da palavra. É a fé que depende do alimento. Primordial não é a fé, primordial é a palavra. A palavra não depende da fé. A fé que nasce da palavra. Aleluias. Então Ana se levantou. E a Bíblia fala que o sacerdote Eli, ele estava sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo. E ele começa a examinar Ana. Ele começa a observar Ana. Os lábios de Ana se moviam, mas não tinha som. Se movia, mas não tinha som. Por quê? Porque ela não tinha se alimentado. E quando nós não nos alimentamos, nós ficamos sem som, sem força. O aleluia não sai, o glória a Deus não sai. Chega a hora de adorar, chega a hora de cantar, nós até articulamos os lábios, mexemos os lábios, mas o cântico não sai, o som não sai. E examinando Ana, observando Ana, o sacerdote Eli, ele tira as suas próprias conclusões. Ele enxerga Ana como uma mulher embriagada, porque o excesso de amargura, de depressão, tinha transformado seu semblante. E a aparência dela era uma aparência de uma mulher sem valor. No versículo 14, coloca para mim, por favor.
está escrito que ele disse para ela: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. O sacerdote Eli interpretou mal Ana, que já estava acostumada a ser mal interpretada, inclusive pela sociedade e também dentro de casa com Penina. Ele a interpreta mal. Ele estava assentado, ele estava acomodado, ele estava sentado numa cadeira, ele estava acomodado, desmotivado. Então ele não teve discernimento e sensibilidade espiritual. Ele observava Ana apenas com seus olhos natural abertos, mas com seus olhos espirituais fechados. Samuel capítulo 4 e versículo 18. Por favor. Samuel 4:18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. A primeira ação do sacerdote Eli é se assentar numa cadeira, e ele permanece todo o seu ministério assentado, acomodado, até incapaz de corrigir os seus filhos como tinha que ser feito. E a sua última ação, ele também está assentado numa cadeira. Ele cai da cadeira por trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, e era velho e pesado. Versículo 15 de 1 Samuel, capítulo 1. 15 e 16. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu. Ele teve Ana como uma mulher embriagada. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Agora o silêncio de Ana é quebrado. Ela está dizendo: não, senhor meu, eu não sou uma qualquer, eu não sou uma mulher sem valor, eu sou uma mulher atribulada. Por causa da multidão dos meus cuidados, eu não consigo me movimentar. Por causa da multidão dos meus cuidados, eu não consigo. A minha aparência pode ser a aparência de quem está fraca, cambaleando. Mas é por causa do meu excesso. Ela estava com a alma excessivamente amargurada, angustiada. Ela estava ali cambaleando, quem sabe, de tanta depressão, de tanta opressão. Não conseguia cantar, não conseguia adorar, mas a sua alma estava ali sendo derramada diante do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não conseguiu cantar, você não conseguiu adorar, entregar o seu melhor, porque a angústia tem dominado a sua alma. Mas desde que você chegou aqui, a sua alma não para de falar com Deus. Aleluias. E no versículo 17, então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe dissesse. E disse ela: ache a tua serva graça em seus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou de Ana, e Ana já tinha passado a comer. Ana já tinha passado a se alimentar. O Senhor lembrou de Ana, então agora ela está capacitada para poder gerar. Primeiro Deus cura, depois Deus capacita, e em terceiro Deus abre novas oportunidades. Deus cerrou, Deus fechou, mas Ele quer abrir nessa noite novas oportunidades para mim e para você. Só que para você viver esse novo do Senhor, essa nova oportunidade, essa nova vida, esse ministério que tanto você quer viver, primeiro você precisa ser curado. Porque se Ana não fosse curada pelo Senhor e o Senhor deixasse ela gerar, ela poderia sofrer um aborto. Ou Samuel poderia nascer deficiente. Mas primeiro Deus cura, depois Deus capacita, e em terceiro Deus dá oportunidades. A mulher, quando ela está gerando, tudo que ela come vai ali para o bebê.
né? O bebê se alimenta daquilo que a sua mãe está comendo. E assim é o nosso ministério, o Senhor falou comigo. Como que você está alimentando o seu ministério? Qual é a comida que você está comendo? Do que você está se alimentando? Aí depois quer reclamar com o Senhor, porque não tem oportunidade, porque não tem nova chance, não tem novo crescimento. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Primeiro, Deus cura. Segundo lugar, Deus capacita. E em terceiro lugar, Deus dá oportunidades. Aleluias. O Senhor falou muito forte comigo nessa palavra. Filha, na hora de subir, a opressão aumenta. E você vai ficar chorando ou vai ficar se alimentando? Na hora de subir, na hora de se desenvolver, a opressão aumenta. E você vai ficar chorando ou você vai se alimentar da palavra do Senhor? Se você não se alimentar, você não vai ser curada e vai viver enferma. O ministério não vai nascer. O chamado não vai nascer. Não vai viver o novo do Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer te dar novas oportunidades. Mas Ele quer te curar em primeiro lugar, para que você possa gerar um ministério saudável, um ministério santo, que se alimenta só daquilo que é santo, que não fica dividido entre as coisas profanas. O Senhor ministrou essa palavra em mim, e Ele disse que aqui nessa noite teria pessoas que querem crescer e se desenvolver-se, que querem uma nova chance, que é um novo ministério, mas que estão enfermos. Só que nessa enfermidade o ministério não vai nascer. Se você não permitir o Senhor te curar nessa noite, o ministério não vai ser gerado e não vai ter crescimento. Mas saiba que o Senhor fechou, o Senhor cerrou, mas Ele quer abrir novas oportunidades. Mas para aproveitar a oportunidade do Senhor, eu preciso ser uma terra sarada, eu preciso ser uma terra curada. Aleluias. Se você sentiu que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite, se você teve sensibilidade à voz de Deus nessa noite, e você quer vir aqui na igreja, Grazi, eu entrei triste e amargurada, eu não quero ficar nessa situação, eu não quero ficar paralisada, eu quero ter crescimento, eu quero ter desenvolvimento, eu quero crescer na graça, eu quero crescer na casa de Deus, eu quero crescer na minha vida financeira. Vem aqui no nome de Jesus que nós vamos estar orando. O Senhor cerra, Ele fecha, mas Ele cerrou, Ele fechou porque Ele está em uma construção com você. E essa construção que parece que é para a morte, que parece que é para a destruição, não é, é para a vida, é para que o novo do Senhor venha acontecer na sua casa. Aleluias. Em nome de Jesus, se você sentir de vir à frente aqui nessa hora, eu quero profetizar algo da parte do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus. E aquilo que eu vou profetizar não vem de mim. Aquilo que eu vou profetizar vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Isaías 54 está escrito: canta alegremente, ó estéril que não desce a luz. Canta alegremente, ó estéril que não desce a luz. Canta alegremente, ó estéril que não desce a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária. Porque mais são os filhos da solitária. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aleluia. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeça, alongas as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordará a mão direita e a esquerda. Porque transbordará a mão direita e a esquerda. Porque transbordará a mão direita e a esquerda. E a tua posteridade possuirá as nações. E a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, oh xererecomanai.
Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrará mais do opróbrio da sua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna, mas com amor eterno me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, e estarás longe da opressão, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor dos exércitos.